Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds no mercado para te obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aí a nossa grade para o nosso domingão, vamos só fechar como foi a nossa sexta-feira rapidinho. Sexta-feira a gente havia trabalhado aí numa grade de 5 jogos. A gente ficou aí com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. A gente conseguiu gabaritar a nossa sexta. Já havíamos gabaritado nossa quinta-feira, onde a gente havia trabalhado aí numa grade de 4 jogos. Ficamos com 4 greens e nenhum red. O único jogo que ficou pendente foi o jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia, que a gente havia trabalhado uma chance dupla. Nosso bilhete do último jogo bateu. Então fechamos a quinta aí somente no green e fechamos a sexta também somente no green. O bilhete do canal da sexta-feira a gente havia deixado uma tripla. Deixamos aí o jogo do Apoel Tel Aviv para vencer a sua partida, a Inglaterra para vencer a sua partida e a Polônia também para vencer a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,68, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então, como eu mencionei, né, vamos dar uma olhadinha rapidinho em como foi? Primeiro jogo que a gente havia trabalhado foi lá na Liga de Israel, no jogo do Apoel Tel Aviv contra o Apoel Afula. A gente trabalhou aí com a equipe da casa para vencer a partida, o bilhete bateu. Dois joguinhos aí na Copa do Mundo e na classificação, né, na Europa. No jogo da Inglaterra contra a Albânia, a gente trabalhou aí com a Inglaterra para vencer a partida, o bilhete bateu. E o segundo jogo foi o jogo da Polônia contra a Lituânia, a gente trabalhou aí com a Polônia para vencer a partida, o bilhete também bateu. Indo agora para a Primeira Liga Feminina, na França, a gente trabalhou no jogo do Gangan Feminino contra o PSG Feminino. Trabalhamos com o PSG para vencer a partida, o bilhete bateu. E para fechar a grade, lá na qualificação da Copa do Mundo, nas eliminatórias, no jogo da Etiópia contra o Egito, trabalhamos com o Egito para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo então a grade aí da sexta-feira, foram 5 jogos, 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Ficamos aí na quinta-feira e na sexta, somente gabaritando o dia aí, né? 4 jogos na quinta, 5 jogos na sexta, somente greens aí gabaritamos os 2 dias. Então vamos trabalhar agora no nosso domingão, a nossa grade aí do sábado tá acontecendo, vamos pular aqui para o nosso domingo. O que eu separei para o domingo? Uma grade aí com 5 jogos, ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo é lá na La Liga Feminina na Espanha, às 8 horas da manhã. Eu separei o jogo aí do Barcelona Feminino enfrentando o Real Madrid Feminino. As duas equipes aí são primeira e segunda colocada, respectivamente. Momento aí das meninas do Barcelona, nos últimos 5 elas vêm de 5 vitórias. E o Real Madrid nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico de 5 vitórias a favor das meninas do Barcelona feminino. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. A vitória do Barcelona está pagando o bilhete aí por base de 1,11. Eu deixo o Barça para vencer a partida. É o bilhete para esse jogo. O nosso próximo jogo é continuando na Espanha, sendo que agora na segunda divisão masculina, na Liga 2, às 2h30 da tarde, eu tenho o jogo Deportivo La Coruña enfrentando o Cartagena. Vamos lá, as duas equipes estão aí na parte mediana para baixo da tabela, né? A equipe da casa é a 12ª colocada, a equipe visitante é a lanterna, é a 22ª. Momento aí do La Coruña, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. O Cartagena, nos últimos 5, vem de 5 derrotas. No confronto direto, nos últimos 3 jogos, lembrando que eu tenho 2 aqui com históricos de 2012 para trás, eu tenho aí nos últimos 3, 2 vitórias Deportivo La Coruña e uma vitória aqui para a equipe visitante, para o Cartagena. O que eu venho buscar? Levando em consideração o enredo da segunda divisão, onde eu tenho o Deportivo La Coruña, que se vencer vai a 44 pontos. Está distante do sexto colocado? Tá, porque tem 51 primeiro. Mas é uma liga aí que são 22 clubes, então, ou seja, eu tenho 42 rodadas, é isso, né? 21 mais 21, 42. Eu tenho 42 rodadas nessa competição, então a competição ainda está indo para o final, ainda tem chance ainda de buscar, tentar pelo menos classificar ali por quadrangular para disputar a vaga para a primeira divisão. E eu tenho aqui a equipe da casa, que é uma equipe bem inferior, nos 31 jogos ela fez apenas 15 pontos, fez 18 gols e sofreu 56, é a pior defesa da competição. Perante a isso, vem buscar essa vitória aí do Deportivo La Coruña. Tá pagando uma base aí de 1,30. Eu deixo a vitória da equipe da casa como bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá, para a Liga das Nações, Nations League, às 4h45 da tarde, eu separei 2 joguinhos. O primeiro é lá na Espanha. Na Espanha, olha, o primeiro aí o jogo é da Espanha contra os Países Baixos, jogo da volta, né? Primeiro jogo aí foi empate entre 2-2 entre essas duas equipes. Agora o jogo da volta aí, eu tenho a Espanha nos últimos 5, vindo de 1 empate e 4 vitórias.
E eu tenho aí a Holanda, Países Baixos nos últimos 5, vendo de uma derrota, uma vitória e 3 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 3 empates pelo meio do caminho, com um sendo resolvido após a prorrogação, e tenho aqui 2 vitórias da Holanda. O que eu venho buscar nessa partida? O primeiro jogo já foi o mercado para gols, é o que eu venho buscar também nesse segundo jogo. Por quê? Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos aí da Holanda, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da Espanha, mais de gol e meio também em 4. Acredito que seja um jogo movimentado, com as duas equipes aí buscando gols. Por conta disso, eu venho buscar 2 golzinhos na partida. Vai estar pagando por uma base aí de 1,26. Vai ser o bilhete para esse jogo. Esse jogo está aberto, foi 2-2 no jogo da ida, então tudo pode acontecer nesse segundo jogo, por isso mercado de gols. Nosso próximo jogo, mesmo horário, 4h45 da tarde, temos o jogo da volta também, da França enfrentando a Croácia. O momento aí da França, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 3 vitórias e uma derrota, inclusive essa derrota foi o último jogo agora, né, contra a Croácia. A Croácia aí, nos últimos 5 vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos eu tenho oscilações, eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias aí mais recentes da Croácia e 2 vitórias da França. O que eu venho buscar nesse jogo? Também mercado de gols. Por conta aí da França agora, está jogando diante de seus domínios. Vindo de derrota, eu acredito que possa vir tentar recuperar esse resultado. E eu tenho uma Croácia que também não vai somente se defender, vai buscar tentar fazer um golzinho logo para matar essa partida. Perante isso, vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas seleções, eu tenho aí mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos da Croácia, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da França, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho para essa partida vai estar pagando uma base aí por volta de 1,24. É para sair mais de gol e meio na partida como bilhete para esse jogo. Vamos lá, para a gente fechar a grade do dia, vamos para as 5 horas da tarde, lá na Copa da Argentina. Separei o jogo do Racing Clube enfrentando o Santa Marina. A equipe aí da casa, nos últimos 5, ela vem aí de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. Não existe confronto direto entre essas duas equipes. O que eu venho buscar aqui? Essa equipe visitante, ela mesmo. Lembra daquele jogo do River Plate que a gente mencionou, que a gente trabalhou e tudo mais, que deu um green pra gente? Então, é uma equipe aqui de torneio federal. É meio complicado, até que eu mencionei, porque eu não consigo me enquadrar muito certo sobre como é essa, botar assim, a divisão certinho lá na Argentina. Tem os 2 torneios, né? E onde eles consideram até a primeira e segunda divisão, aí tem a própria segunda divisão e tem as divisões mais abaixo ali. Pelo enquadramento que eu estudo aqui, busco, sempre que eu coloco aqui, eu considero a equipe como terceira ou quarta divisão. Tem gente que considera como terceira, tem gente que considera como quarta divisão. Então, vamos lá. Só para mencionar aqui o parâmetro da equipe. Ela está aí no grupo 1 dessa divisão dela, onde ela é a quarta colocada. Só para dar um parecer. O Racing, todo mundo já conhece, inclusive que fez a final contra o Botafogo aí e venceu. O que eu vim buscar aqui? A vitória do Racing Clube dentro dos 90 minutos. Tá pagando bilhete aí por base de 1,18. Eu vou deixar com um bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí pro nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí, não só nos nossos apoios, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal pra gente fechar. Eu tô deixando aí uma tripla. Tô deixando Barcelona feminino para vencer a sua partida. Tô deixando Deportivo La Coruña para vencer a sua partida. E o jogo da Espanha contra a Holanda para sair mais de gol e meio. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,82. É o bilhete do canal para esse domingo. Mais uma vez aí, eu venho aqui agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por cada comentário. Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.